Boa tarde, queridos amigos, queridos interlocutores, queridos alunos, queridos colegas professores. Estamos aqui mais uma vez continuando o nosso processo de aprendizado com relação a essas questões de vídeo, de áudio, de filmagem, tentando aprender a cada dia como falar de maneira mais natural sobre filosofia, sobre sociologia ou sobre a questão emocional. Hoje nós vamos falar especificamente de evolução e revolução em sociologia e vamos trabalhar com dois pensadores, com Augusto Comte e com Karl Marx. Pegando Augusto Comte primeiro como base, ele vai dizer o seguinte: se eu quero uma harmonia social, uma harmonia na sociedade, eu preciso primar pela ciência, por aquilo que é prático, por aquilo que é efetivo. Eu tenho que abandonar essa questão de pensar que a teologia ou a religião ou a própria filosofia vão dar conta de causar, de gerar equilíbrio na sociedade. Então, para resolver as questões humanas em sociedade, eu preciso da ciência. E ele vai dizer que assim como as ciências naturais, a física, a química, a biologia, a sociologia também deve ser isso. Ela deve ser uma física social, ela deve pegar elementos da sociedade que são mais permanentes e tentar avaliar e analisar esses elementos e propor também soluções para as questões sociais, econômicas e políticas. E aí ele vai dizer que a questão da evolução, a melhor forma de evoluir é sair dessas questões, por exemplo, teológicas, que ele vai chamar de infantis, filosóficas, que ele vai chamar de juvenis, tentou resolver, mas não conseguiu, chegar numa fase adulta, que é a fase científica positiva. Para ele, o ideal seria que todas as estruturas estivessem pautadas nessa questão positiva. Ele vai falar de um catecismo positivo, de uma religião positiva, de uma questão que, quando a gente tivesse um problema humano, nesses âmbitos, a gente procurasse buscar as melhores soluções na ciência, na questão racional científica, né? E aí, nesse sentido, você vai pensar que revolução e evolução se contrapõem, porque para ele toda questão que seja contra isso não é evolução, mas sim revolução. Então eu tenho a ideia que é muito conhecida do Augusto Comte, a ideia de ordem e progresso, que é uma ideia presente aí na bandeira brasileira. Ordem para ele tem que trazer progresso. Ordem sozinha não é muito bom. Então, se eu pego o conservadorismo como base, eu às vezes tenho uma ordem imposta, muitas vezes, ou com o uso às vezes até da força, da violência. E não tenho progresso, talvez. Eu reprimo e evito progresso. Por outro lado, se eu tenho só uma questão progressista e não tenho uma determinada ordem, também não tem equilíbrio aí. Então, para ele, tanto o conservadorismo quanto o progressismo não vão resolver muita questão. Precisava juntar as duas coisas. Talvez seja o que a social-democracia tentou ou tenta fazer, né? Que é juntar talvez as questões econômicas, políticas e sociais, tentar resolver essas questões de uma maneira mais equilibrada. Isso é a proposta do Comte. Ele vai propor que é possível para a própria sociologia, é possível para a própria física social, trazer essas soluções para a humanidade em todos os três pontos de vista, econômico, político e social. O Marx, por outro lado, vai pensar o seguinte: olha, não há equilíbrio, há uma luta, é uma questão antagônica, sempre tem alguém oprimindo e alguém sendo oprimido. E para ele, essa luta de classes, ela vai gerar uma hora, vai chegar uma hora que a corda vai estourar e você vai ter revoluções. Essas revoluções, na maioria das vezes, elas são fruto desse tempo de opressão, esse tempo de injustiça social e tudo mais. Então, se eu pego o mundo como um todo, a Revolução Americana, a Revolução Russa, a Revolução Chinesa, né, as revoluções também do ponto de vista econômico, a Revolução Industrial, né, do ponto de vista político e social, a Revolução Francesa, não é? Todas essas revoluções, segundo Marx, seriam fruto desse processo anterior opressor, né? Na Revolução Francesa você tinha o rei que estava apertando a situação. Na Revolução Americana você tem problemas internos e problemas com a questão inglesa. Na Revolução Chinesa você também tem problemas com as questões imperiais e por aí vai. Ou seja, eu tenho que entender evolução e revolução nesses dois sentidos. Ou a sociedade evolui para uma física social e ela vai conseguir sanar esses problemas, ou a sociedade vai viver o tempo todo esse conflito entre uma classe que domina e uma classe dominada. Então você tem ao longo da história movimentos considerados revolucionários, por exemplo, do ponto de vista marxista, a questão do movimento feminista, a luta dos negros, a luta talvez dos pobres, né?
E você tem, por outro lado, Augusto Conte dizendo o seguinte: eu quero uma sociedade equilibrada, então eu preciso buscar sanar essas questões, mas mantendo uma perspectiva de equilíbrio social sem conflito. Então eu tenho tanto uma questão de buscar uma solução para a sociedade de maneira mais racional e uma questão de buscar a solução para a sociedade no meio dessa luta, dessa guerra, essa questão da luta de classes. Tudo bem? Um abraço, espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Me falem aqui, por favor.